Bendito é o nome de Deus. Bendito seja o nome de Deus.
Bênçãos e paz a todos, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Mais uma manhã aqui para uma devocional diária com Deus. E já quero dar boas-vindas aí para Elizabeth, a Vitória, pelo menos quem eu estou vendo aqui, que já está conectado aqui em nome do Senhor, conectada com a transmissão de hoje, em nome do Senhor Jesus. Estamos gravando direto do Centro Apostólico, no dia 29 de abril, tá? O penúltimo dia do mês de 2021. Às 5h55 da manhã já abrimos a transmissão e agora são exatamente 6 horas e 2 minutos e estamos aqui para abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Mas que 7 dias maravilhosos foram os que nós concluímos ontem, não é? Falando, ministrando e orando sobre discipuladores apostólicos. Então foram 7 dias que o Espírito Santo resolveu nos ensinar e ficamos maravilhados por tudo que ele nos ensinou, e agora somente vamos praticar tudo isso, tá? Praticar tudo isso. Então amanhã eu vou dizer para vocês qual será o tema dos próximos 7 dias, do dia 1, que vai ser sábado que vem agora, até o dia 7. Do dia 1 ao dia 7, nós estaremos outra vez 7 dias em um outro tema e vamos nos concentrar aqui para orar por esse tema, para ensinar, para aprender em nome do Senhor Jesus. Amém? A minha esposa também entrou, a Inês. Que bom, glória a Deus pela Inês. Glória a Deus por você, Inês. Glória a Deus mesmo. Eu quero hoje ler com vocês o texto de Mateus capítulo 28, mais uma vez. Mateus capítulo 28, mais uma vez, que é bem conhecido de todos nós. Versículos do número 18 ao número 20. Mateus capítulo 28, versículo dos números do 18 ao 20. Tá? Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos, ou como diz aqui na minha tradução, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Oremos. Espírito Santo, obrigado por mais uma noite que o Senhor nos deu, obrigado porque o Senhor nos despertou por mais essa manhã, obrigado porque o Senhor nos chama de filho. Nós poderíamos ser chamados de servos e isso já seria feliz para o nosso coração, mas o Senhor nos chama de filhos e temos uma gratidão assim incomparável para com o Senhor e para com a tua bondade, graça e misericórdia. Abençoamos essa transmissão em nome de Jesus, amém, aleluia. Bom, meus irmãos, vamos mais uma vez falar sobre discipulado. Não tem a ver com os nossos 7 dias, mas hoje uma palavra para abençoar tua vida em nome do Senhor. Você está pronto para isso? Então vamos para frente em nome do Senhor, porque com certeza grandes coisas Ele tem para nós em nome do Senhor Jesus. Bom, nosso assunto de discipulado é importantíssimo. O Senhor tem então dito que vem aí uma grande avalanche de avivamento, que vem uma colheita grandiosa e que vai ser preciso muitos discipuladores, não um, não 2, milhões, milhares e milhares, e por que não dizer milhões de discipuladores serão necessários para dar conta de toda a colheita que vem por aí pela frente, tá? Aqui no livro de Mateus capítulo 28, versículo 18, texto extremamente conhecido, que fundamenta bem a ordem, o ide do Senhor, que fundamenta bem a direção de Deus em relação ao discipulado. Tanto no versículo 18 ao versículo 20, já nos expõe com clareza que precisa haver nas igrejas discipuladores e discípulos, porque aqui ele está falando com seus apóstolos, e ele disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Mas no versículo 19 ele fala: ide e fazei discípulos. Discipuladores fazem discípulos. Então ele diz aí o que tem que ser feito. E no texto, muito claramente no texto,
dois pontos são ressaltados aqui pelo Senhor Jesus. O primeiro é a questão do batismo e o segundo é a questão do ensino. Batismo e ensino, tá? Então ele diz, olha, batiza para você fazer discípulos, para vocês fazerem que os povos da terra se transformem ou se tornem discípulos. Vocês precisam de dois princípios fundamentais. Primeiro, vocês precisam mergulhar as pessoas, você precisa batizá-los, mergulhá-los no amor do Pai, na graça do Filho e na comunhão do Espírito Santo, tá? O Espírito Santo não vem por último como sendo menosprezado, muito pelo contrário, ele está aqui na mesma ação do Pai e do Filho. O Espírito Santo está aqui por uma conclusão nesse mergulho. É que o mergulho no amor do Pai não será possível sem a comunhão com o Espírito Santo, e o mergulho na graça do Filho não será possível sem a comunhão com o Espírito Santo. Então a direção para fazer discípulos é levar cada um dos que estamos discipulando para ter comunhão com o Espírito Santo, porque na comunhão com o Espírito Santo ele ou ela também está mergulhado no amor do Pai. Na comunhão com o Espírito Santo, ele ou ela também está mergulhado na graça do Filho. Aleluia, isso é maravilhoso. É que o primeiro princípio, a primeira direção de Jesus para fazer discípulo é o seguinte: batiza, mergulha as pessoas na comunhão do Espírito Santo. Isso deve ser uma diária para nós, isso deve ser uma constante, tá? Nós, em relação a Jesus, nós estamos bastante defasados, evidentemente. Jesus, em relação ao discipulado, ele discipulava os seus 12 todos os dias da semana, manhã, tarde e noite. Caminhavam juntos, viviam juntos, que é o segredo do discipulado. Não dá para você batizar quem está longe. Deus então está curando a igreja para esse princípio poderoso, tá? Mas nós não temos condições de discipular todos os dias, porque nós temos a agenda, existe família, trabalho, escola, etc. Uma série de agendas que todos temos, tá? Então não dá para ser todos os dias. Então estamos defasados em relação a Jesus. Quando temos o discipulado uma vez por semana, nós não estamos como quem assim dizendo: nossa, que coisa tremenda nós fizemos. Não, nós estamos defasados ainda, tá? Precisamos de discipulados com mais frequência, Então, a direção de Jesus é: mergulha quem você está discipulando na comunhão do Espírito Santo. Mergulha quem você está discipulando na comunhão do Espírito Santo. A comunhão com Deus é um chamado dele para o seu povo. A comunhão com Deus é um chamado dele. 1 Coríntios 1:9, o Senhor fiel é Deus e nos chamou para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Deus é fiel, o Espírito Santo é fiel e nos chamou para essa comunhão. É um chamado de Deus para nós a comunhão, tá? Na bênção apostólica, o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo, tá? É um chamado. Então nós precisamos mergulhar nessa comunhão do Espírito Santo. Nesse estágio da oração de comunhão, quando estamos orando ao Senhor e nos entregamos em louvor e elogio a Deus, nos entregamos em submissão ao Senhor, nos entregando confessando pecados, nos entregamos com gratidão. Quando passamos por esses estágios, então nós chegamos no quinto estágio, que é o estágio da comunhão com Deus. Nesse estágio, o que tem aí nesse estágio? Nesse estágio tem movimentos corporais, nós nos movimentamos, nós interagimos com Deus. Nesse estágio tem o levantar de mãos, nesse estágio tem sussurros, gemidos inexprimíveis. Nesse estágio tem línguas estranhas. Nesse estágio palavras são quase desnecessárias, tá? É o estágio da comunhão com o Espírito Santo. Aquele que se une com Deus, aquele que se une com o Espírito Santo, se faz um só com ele, disse a palavra do Senhor, tá? Então é nesse estágio que esse discípulo, que essa pessoa é ali que começa a se forjar um discípulo. É como se ali, na comunhão com o Espírito Santo, fosse o forno que vai amadurecer esse discípulo para que ele possa mergulhar no amor do Pai e na graça do Filho. Então,
Jesus está aqui nos dizendo o que fazer para que possamos fazer discípulos para o Senhor Jesus. Batiza, mergulha quem você está batizando na comunhão do Espírito Santo. Quando mergulhamos no Espírito Santo, nós estamos mergulhando essa pessoa no fruto do Espírito, nos dons do Espírito Santo. Então, a igreja, os discipuladores devem promover o que está acontecendo aqui entre nós como igreja. Momentos de adoração, momentos de intercessão, devem se esforçar e influenciar os discípulos a virem fazer seus turnos, influenciar os discípulos a virem orar, porque é ali, nessa influência, que estamos mergulhando esse discípulo na comunhão do Espírito Santo. A igreja deve promover isso. Então, quando ele vem aí diante do Senhor, ele sai da sua casa, vem fazer um turno diante de Deus, vem estar na presença do Senhor, ele pode chegar como vara seca e voltar para casa como voltou o cajado de Arão, com botões, flores e frutos, tá? Então nós precisamos fazer exatamente isso que Jesus nos diz: mergulhar quem estamos discipulando na comunhão do Espírito Santo, tá? Nos turnos de oração. E aí, quando ele ou ela volta com botões, flores e frutos, volta pensando, falando e se comportando diferente do que era antes. E aí, o amor, a graça, tá? o amor, a paz, a alegria, longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio se ressaltam sobre essa pessoa. É aí que começamos a fazer discípulos. Foi a ordem que Jesus nos deu. É aí que começamos a fazer discípulos. Os dons começam a se sobressair sobre ele, sobre ela. O dom da fé, o dom de profecia, o dom de discernir os espíritos, o dom de curas. E aí vai se sobressaindo, porque esse discípulo ou essa discípula mergulhou na comunhão do Espírito Santo. Tá? Que a primeira ordem de Jesus, claríssima para nós, é exatamente essa. Então eu diria para você que é discipulador ou discipuladora, ou que vai ser um dia, tome na mão dessa pessoa, leve essa pessoa para momentos de adoração na casa do Senhor, leve essa pessoa para viver esses momentos de turnos, de oração, de jejum, de busca na presença de Deus. É isso que vai fazer crescer, é isso que cresce esse discípulo em Deus e o faz fluir no Senhor. Segunda direção que Jesus dá aqui, ou segundo ponto importante para fazer discípulos, é exatamente isso: ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. É o ensinamento, é a parte do ensinamento. Então, discipulado tem que ter relacionamento e tem que ter ensinamento. Relacionamento, há um esforço do discipulador e do discípulo para que esse relacionamento aconteça. Se houver esforço só de uma parte, o discipulado não acontece. Os dois precisam fazer esse esforço. O discipulador vai até o discípulo, mas o discípulo também vai até o discipulador. E quando o discípulo amadurece, assim como Eliseu é o discípulo que não sai mais de perto, assim como quando o discípulo amadurece, assim como foi com Timóteo e Tito, com os 11 apóstolos, eles não saem mais de perto do seu discipulador. Quando o discípulo amadurece, se comporta como foi o apóstolo Paulo, que não saiu mais dos pés de Gamaliel, o seu discipulador, e também de Barnabé, o seu discipulador. Então isso é amadurecimento. Ele quer caminhar, ele quer estar perto. Então aí vai ter relacionamento e também vai ter ensinamento. E ensina, o que se ensina? Ensina a palavra de Deus, literalmente ensina a palavra de Deus. Ensina sobre o Pentateuco, ensina sobre os profetas, ensina sobre os salmos, ensina sobre Jesus Cristo, ensina sobre esses 12 alvos que estudamos aqui nesses 7 dias. Ensina sobre os alvos. Isso aqui é um alvo, então ensina e não se cansa, tá? Então mergulha e ensina. Mergulha, tem relacionamento quando se mergulha, e quando ensina, ensinamento. Discipulado envolve relacionamento e ensinamento, em nome do Senhor Jesus. Então eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês, que não é nenhuma novidade do que eu estou falando aqui, e dizer mais uma vez com total convicção
que Deus me usará, que Deus te usará para ser um dos discipuladores apostólicos do Senhor Jesus nessa década, nesse tempo que foi marcado 2020 a 2030, 2020 a 2030, a década do evangelista. Isso não significa que vamos apenas evangelizar, mas significa sim que além de evangelizar, na mesma proporção, nós vamos pastorear e na mesma proporção nós vamos discipular. Então, evangelistas, pastores e mestres terão um trabalho muito poderoso nessa década 2020 a 2030, fundamentados no apostólico e no profético. Então, nós teremos uma década maravilhosa para executar o que Jesus mandou executar, tá? Ide, vamos pregar, vamos fazer discípulos, mergulhando na comunhão do Espírito Santo. E segundo, vamos ensiná-los. Para ensinar tem que ter relacionamento. Então, relacionamento e ensinamento, duas ênfases importantes no discipulado, de acordo com o ensinamento de Jesus. E aí, para nos animar como discipuladores, para animar cada um dos discipuladores, Jesus dá uma promessa. Ele disse: se você mergulhar, contextualizando aqui agora, se você mergulhar quem você está discipulando na comunhão do Espírito Santo, e se você ensiná-los, se tiver relacionamento e se tiver ensinamento, aí ele diz: eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. É uma promessa que Jesus faz para estar conosco, e tudo que nós precisamos nesses dias é que Jesus esteja conosco. Toda guerra é dissipada, toda guerra é vencida quando o grande leão está conosco, em nome do Senhor Jesus. Então eu gostaria de comentar essa palavra com todos, em nome do Senhor. Não esqueçamos, estamos ainda no mês de abril, o mês do indizível. Foi chamado o mês do indizível, o mês do inefável, o mês em que Deus vai fazer coisas tremendas e poderosas. Hoje é o penúltimo dia do mês, mas quem disse que ele precisa de 30 ou 31 dias para fazer alguma coisa? Ele não precisa de nem um minuto, é um estalar de dedos e ele faz o que ele disse que ia fazer, porque assim é o perfil do nosso Deus. Então, hoje é o penúltimo dia do mês de abril, mês 4, 2021, e nosso Deus ainda pode fazer muita coisa poderosa nas próximas horas, até chegar o dia 1º, que será no próximo sábado, em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidá-los para orarmos agora, em nome do Senhor, declarar mais uma vez que estamos, para nós aqui, como família Restauração Eterna, no bimestre do Ministério de Apóstolos. Por isso que sempre estou dando ênfase ao leão, e aqui um cenário aí do leão, porque estamos no bimestre do Ministério de Apóstolos, dando ênfase a esse bimestre em nome do Senhor. Vamos orar. Espírito Santo, mais uma vez e mais uma manhã, agradecemos por tua palavra exposta. Obrigado porque ela se revela, obrigado porque ela se renova para nossas vidas. A escrita não é nova, mas a revelação é nova, totalmente nova, e se revela para o nosso coração. Eu quero mais uma vez agradecer por isso, sabedor, crendo que o Senhor levantará discipuladores de uma maneira muito poderosa para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados, em nome do Senhor Jesus, algumas informações importantíssimas, tá? Primeira, amanhã eu dou a notícia do tema dos 7 próximos dias, uma série de 7 dias que vai do dia 1 até o dia 7 de maio, tá? Amanhã eu falo para vocês sobre essa série, qual é o tema. Creio que vai alegrar teu coração, creio que vai te edificar de uma maneira muito poderosa. Outra informação, no sábado que vem, dia 1º de maio, tá? Será a nossa ceia do Senhor aqui no Centro Apostólico às 20 horas. Então, todos os que são membros e ministros na Restauração Eterna, nós temos a nossa ceia aqui, ceia mensal presencial, de maio, né? No dia 1º, que é próximo sábado, às 20 horas. Tá? Se alguém não está se sentindo bem, tá? Se alguém sente algum sintoma de enfermidade, principalmente Covid, pode ficar em sua casa. Depois mandamos a palavra para você, em nome do Senhor Jesus, a palavra pregada, a palavra ministrada, mas aqui presencialmente nós teremos a nossa ceia do Senhor, mês de maio,
2021. E no próximo domingo, primeiro domingo do mês, tá? O primeiro domingo fala das primícias, e nós vamos começar o mês de maio mais uma vez, como sempre começamos, né? Com os dois pés na presença de Deus. Nós vamos começar na casa do Senhor às 9 horas da manhã. Nós teremos o nosso culto aqui no Centro Apostólico, em nome do Senhor. Do dia 1, que é o próximo sábado, até o dia 7, nós estaremos uma semana, mais uma vez, semana primícias do mês de maio, para nós, em nome do Senhor, devolvermos ao nosso Deus o que é primeiro, tá? Excelente momento para jejuns. Amanhã eu explico tudo isso para todos. Excelente momento para jejuns, oração, um jejum de 7 dias, importantíssimo para nossas vidas e para o nosso coração, em nome do Senhor Jesus, tá ok? Para a honra e para a glória do nome do Senhor, preparem-se. E uma outra informação também importantíssima é que nós estamos, pelo Instituto Cabot, oferecendo uma escola gratuita para apóstolos, e ela começa na próxima terça-feira, dia 4, às 20h30. Ela é uma escola online, tá? Então ela é gratuita, porém todos precisam se inscrever, tá? Vamos se inscrever. Eu mando o link para todos aí, em nome do Senhor. Eu mando todas as informações de como se inscrever na escola, e depois vocês acessarem, tá? Não precisa acessar exatamente no dia, você vai estar disponível para assistir em outro momento, porque não somente nós, mas muitas pessoas que não são da nossa igreja, no dia de terça-feira eles têm uma agenda. Então não precisa violar a agenda, pode dar ênfase à agenda da igreja, basta depois acessar, porque você vai ter o link para poder acessar a escola gratuita para apóstolos, destinada para apóstolos, pastores, presidentes de igreja, pais de uma família, líderes de ministérios internos, os porta-vozes de crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, crianças, casais, e também presidentes de ministérios para eclesiásticos, tá? Então são todos muito bem-vindos. Essa escola é desenhada para esses, em nome do Senhor Jesus. Então vocês são muito bem-vindos, para a glória de Deus. Bom, meus irmãos, termino dizendo que você pode ofertar nesse ministério, você pode ofertar sobre esse culto de agora pela manhã, de hoje. Você pode fazer uma oferta pela chave Pix, ou você pode fazer uma transferência em nome do Senhor Jesus e abençoar esse ministério e selar a palavra que o Senhor ministrou ao teu coração nessa manhã. Você pode fazer isso, você deve, eu também devo, porque terminamos um culto. Cada vez que temos um culto, nós ofertamos ao nosso Deus. Isso é a direção do nosso Deus. Deus abençoe a todos. Obrigado mais uma vez pela Andressa que está ali, obrigado pelo Silvio Rezende. Louvo a Deus por cada um que estão aí conectados, em nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória do Senhor. Pelo menos são os que eu estou vendo aqui, não é? Mas glória a Deus por cada um aí conectados para a glória do Senhor. Sejam todos muito abençoados. Tenham todos uma quinta-feira poderosíssima, maravilhosa, uma quinta-feira extraordinária, e nós nos encontraremos outra vez, caso o teu coração esteja querendo, caso você tenha essa disponibilidade. Hoje mesmo, às 20h30, nós nos encontraremos na nossa CAF, a nossa célula online, nossa CAF hoje, quinta-feira, 20h30, pelo Facebook Restauração Eterna. Muito bem-vindos, nós nos veremos lá. Vai ser uma CAF muito maravilhosa, muito tremenda, falando de fé, tá? E eu quero que você esteja lá conosco, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Quero abençoar a tua vida com o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. E não esqueça jamais, Cristo restaura a família. Deus abençoe e até a próxima transmissão, hoje às 20h30 pelo Face Restauração Eterna. Até lá, paz do Senhor.